E vamos ao nosso boletim do Covid de hoje. Falar sempre do Covid, porque é sempre importante colocar notícias aqui, né, dessa pandemia que mudou o nosso jeito, a nossa vida. E a gente precisa estar aqui colocando sempre, alertando a comunidade sobre os perigos dessa doença terrível, que assola o mundo todo. E temos que sempre atualizar para que você tenha noção de que ela continua, está aí. É verdade, é fato. Bom, tá aí, ó, nós temos 8 casos em análise, 6.032 casos confirmados. E temos 139 casos ativos. Então, esse boletim é para isso, ó. Nós temos 139 casos ativos. Se você somar mais 8, não é, vai daí 145. 145. Então, é sempre essa média. Os casos ativos, eles estão nessa média. Então, continua a pandemia, continua a doença. É preciso continuar os mesmos cuidados. A gente está sempre falando aqui sobre isso, que é preciso continuar fazendo, né, aquelas mesmas, tendo aquele mesmo cuidado que a gente tinha no passado recente. Mas, como o comércio abriu, muitas atividades retornaram, há uma sensação de que o Covid não existe mais, de que não há perigo nenhum. Isso não é verdade. E a gente precisa estar falando isso todo dia aqui. Não é momento de ir para a praia, não é momento de estar em festa. Eu recentemente saí aqui dos estúdios e fiquei horrorizado quando aqui existe uma praça, existe vários barzinhos, som ao vivo, as pessoas sentadas nas mesas, sem máscara, dançando, como se nada tivesse. Eu fiquei assim, até comentei aqui com nossos companheiros de trabalho, como é que pode a falta de responsabilidade dessas pessoas. O vírus está aí e o problema é que ele acaba contaminando outras pessoas, que não fazem isso. Essa é a questão. Bom, gente, falando de saúde, falando de Covid, vamos falar do cartão do SUS. Não é? A prefeitura está disponibilizando um site para que você possa fazer esta atualização. Não é cadastramento, não é recadastramento. É uma atualização dos seus dados do cartão do SUS, para que a prefeitura consiga fazer esse nexo entre onde você mora e a unidade de saúde que você vai ser atendido. Para não ficar um posto com muito atendimento e o outro posto com pouco atendimento, com pouca demanda, e os profissionais podendo ser remanejados para a unidade que precise, né, de mais profissionais, porque tem uma demanda maior. É importante que você faça isso e a gente vai colocar aqui depois o site que você pode entrar para fazer esse cadastramento. Bom, essa atualização. Outro detalhe, foi prorrogado para até o dia 31 de dezembro, para dar tempo todo mundo fazer, mas só precisa fazer aqueles que não fizeram. Aquelas residências que já foram visitadas pelo agente de saúde, não precisa procurar, não precisa ir ao site fazer esse cadastramento, porque ele já foi feito. Ok? Bom, gente, eu falei aqui ontem que eu ia trazer uma reportagem sobre uma rua, que eu fiquei horrorizado quando vi as imagens e as fotos. Essa rua é a rua lá no Gravatar. É uma rua lá no Gravatar, onde tem a empresa Roupas do Polo. E é absurdo o que está acontecendo lá. Tá aí as fotos, vocês vão ver, né? E o vídeo também. É um negócio absurdo. Eu realmente não imaginava que Camaçari tivesse uma rua com esse estado. Olha o tamanho das crateras, né? Como o nosso companheiro e muito competente Rodrigo colocou, isso aí é uma cratera da Lua. Cabe um carro aí dentro. Então, a gente quer aqui fazer um apelo à prefeitura, ao seu secretário de infraestrutura, né? Que olha a situação, dê uma olhada na situação desta rua. É um negócio incrível. Olha para você ver o descaso. As imagens falam por si, né? É um negócio absurdo. Então a gente precisa realmente colocar isso aqui. As pessoas denunciam, mandam vídeo, fotos, e é intrafegável isso aí. Isso é uma avenida muito utilizada, né, por quem está lá na Radial A e quer fazer uma ligação com a rotatória ali do polo do FICAM, né, para dar acesso à Ford. Então, está aí o registro da matéria, e a gente pede e espera, né, que o seu prefeito e os secretários, eles tomem,
peçam para poder fazer, façam um projeto na Câmara, ou, sei lá, o recurso de onde vai vir, eu sei que tem que fazer, porque está demais, é um negócio absurdo. A gente todo dia fala aqui sobre isso. E a gente também, nesse mesmo momento, quer parabenizar, e as imagens mostram, né, que a Prefeitura fez toda a calçada. Realmente está muito bom. Agora, o local onde os carros trafegam é intrafegável, não tem como. Então, eu acho que primeiro tinha que se fazer, não é, a rua, para poder, onde os carros passam. É poeira, muita lama. Então, é como a gente sempre fala aqui, a gente não só coloca o problema, não só fala do problema, mas se tiver algo que foi bem feito, a gente também fala. Porque esse jornal é assim, ele é independente. A gente pode falar aqui o que a gente quiser. Aquilo que a comunidade coloca, a gente pode colocar aqui. Não tem problema nenhum de colocar aqui o que é verdade, não. A verdade é que essa rua está intrafegável. É verdade também que as calçadas estão bem feitas. Também é verdade. Isso é para vocês perceberem que aqui a gente não fica colocando apenas, né, fazendo uma propaganda negativa do governo, ou também só fazendo uma propaganda positiva do governo. A gente fala o que acontece e o que está acontecendo. Bom, a gente também tem notícia e viu, eu pessoalmente vi, as obras do Horto Florestal aqui estão bem adiantadas. É muito importante que essa obra fique pronta, é um espaço bacana em Camaçari, né, que as famílias vão ter para os domingos, feriados, levar seus filhos para passear, para ter um momento lá de lazer. Então, é muito importante, a gente está fazendo uma matéria sobre o Horto, a gente está fazendo uma matéria sobre o Horto e a gente vai trazer para aqui também o andamento dessa obra. A gente esteve lá visitando essa obra, né, está ficando muito bonito, bacana mesmo, e a gente conversou também com o engenheiro lá da obra, e estamos trazendo para aqui uma reportagem completa sobre essa reforma, né, não é construção. Mas parece mais uma construção, porque realmente está sendo uma reforma muito ampla do Horto Florestal de Camaçari. Bom, gente, o prefeito Elinaldo, ele tem no Facebook, uma conta no Facebook, que ele faz prestação de contas, né, do seu mandato. E nessa quarta-feira ele fez uma prestação de contas do seu mandato. Nós vamos colocar na tela aí, né? Ele fala sobre as coisas que ele fez, que ele não fez. Deixa na tela aí, Rodrigo. Aí nosso prefeito Elinaldo, né, que ainda está doente com Covid. E, na verdade, o que a gente sempre fala aqui é que a gente coloca o que tem que colocar. Não é? A gente não está aqui escolhendo matéria, a gente fala aqui o que o povo quer saber, aquilo que interessa a comunidade de Camaçari e região. Não é? A gente sempre diz que aqui, esse jornal, a gente coloca notícias de Camaçari, notícias da Bahia e notícias do Brasil. A gente procura sempre fazer 3 blocos, né, que é para poder informar a todos. Então, o prefeito de Camaçari, ele é candidato à reeleição, Elinaldo Araújo, né, pelo Democrata. Exibiu na sua página do Facebook a 2ª edição do programa Parceiro do Povo, na noite de quarta-feira, de ontem. Elinaldo fez um balanço de como encontrou a cidade quando foi eleito em 2017 e relatou que o município estava em completo abandono. Segundo palavras dele, ele disse que viu uma Camaçari devastada quando assumiu, com ruas totalmente tomadas por lixo, departamentos e repartições sem estruturas, ruas cheias de buraco, passeios quebrados, diversas obras paralisadas, inacabadas, uma cidade falida com milhares de despesas, serviços ruins e nenhuma capacidade de investimento. São palavras do senhor Elinaldo. Então, diz ainda, no entanto, ele dizendo, no entanto, apesar dos tempos difíceis, né, Elinaldo destacou que atualmente Camaçari é outra cidade, agora é limpa, cuidada, com o centro requalificado, obras em andamento, novas praças, novos campos e grandes projetos em execução. Durante o programa foi apresentada ainda as ações que estão sendo realizadas, a exemplo da requalificação do Horto Florestal. Eu acabei de falar aqui. O equipamento foi planejado para ser um dos principais pontos de encontro, diversão e entretenimento das famílias que residem em Camaçari. Trata-se de uma área urbanizada em contato pleno com a natureza, que está sendo transformada em um verdadeiro parque ecológico, com 11 lugares para visitação em seus 40 mil metros quadrados. Elinaldo Araújo já está recuperado da Covid, mas, por orientação médica, vai ficar mais 10 dias em casa.
a fim de obter uma melhor recuperação. Bom, tá aí, né? Elinaldo está em casa, vai descansar mais uns 10 dias aí, né? Acho justo. O prefeito trabalha muito, né? Não é brincadeira administrar uma cidade do tamanho de Camaçari, né? Com os problemas sociais que Camaçari tem, que toda cidade grande tem. Então, tá aí. Bom, gente, o WhatsApp do programa tá aí para que vocês façam, né, as suas denúncias, mandem suas fotos, vídeos da sua rua, né, do seu bairro. Tá aí o 719-9625-0259. Repetindo, o WhatsApp do programa Camaçari aqui, 719-9625-0259. Estamos todos os dias aqui para poder lhe deixar atualizado das notícias, né, através também do aplicativo. Você pode baixar o aplicativo do Bahia Link e você lá vai pedir o usuário, você vai botar Bahia Link escrito em minúsculo e vai colocar a senha Sou Mais BLK. Então você pode assistir através do Facebook ou baixando o nosso aplicativo, ok? Bom, gente, também queria falar com vocês a notícia importantíssima para Camaçari. Está aqui, né, o nosso serviço de transporte, aplicativo de transporte Camaçari. Esse aqui é genuíno de Camaçari. Não é? Você não precisa mais utilizar outros aplicativos para poder solicitar o seu transporte, para ir ao cinema, ir ao shopping, onde você quiser ir. São carros novos, os motoristas são selecionados com muita exigência. Então tá aqui, ó. Agilize. Agilize. Você precisa baixar agora mesmo o aplicativo da Agilize no seu celular e solicitar o seu transporte. Você que quer ser motorista da Agilize, você vai ter muito mais rendimento, né? Desiste das outras operadoras e você de Camaçari, baixe o aplicativo e utilize Agilize Transportes, o seu novo aplicativo de transporte de Camaçari. Certo, gente? Bom, tá aí, eu vou fazer um intervalozinho agora, né? E daqui a pouco eu volto rapidinho. Não sai não, o intervalo agora é rápido, muito rapidinho. Né, suprir as necessidades do comércio, porque as pessoas precisam trabalhar, precisam sobreviver, precisam sustentar a sua família. Mas não é para todo mundo sair correndo para a praia, para o cinema. Entende? É importante que a gente entenda isso. Não é porque está aberto, não é porque está funcionando perante a lei, que a gente precisa, né, estar lá todos os dias. A gente sabe que não é fácil, é difícil você ficar preso em casa, você ficar retido em casa, mas é uma coisa que a gente precisa ter uma compreensão. Nós precisamos ter uma compreensão dessa situação. A gente precisa entender que a gente precisa estar dentro de casa, sair um pouco, tudo bem, mas não é possível a pessoa ficar, né, indo à praia todos os dias, aglomerando, fazendo sambão, tomando cerveja. Então a gente vai colocar dados aqui desse decreto, né, foi um decreto que autorizou, e você precisa também entender isso. Não tem como ficar. Né? O decreto foi o decreto 7.396 de 2020. A Prefeitura de Camaçari prorrogou até o dia 26 de outubro a vigência das medidas preventivas temporárias imprescindíveis à prevenção e controle para enfrentamento à Covid. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Município, número 1513. Publicada ontem, gente, quarta-feira, né, dia 30. O decreto autoriza o funcionamento do cinema no horário das 12 às 22 horas. O horário do cinema, atenção aí, horário do funcionamento do cinema, das 12 às 22 horas. Vai funcionar os cinemas. Com capacidade máxima de 100 frequentadores. Não pode passar de 100 pessoas nas salas. O shopping deve explicar as regras, né? O shopping que vai explicar direitinho as regras do funcionamento do cinema. Desde a entrada e a venda de ingressos deve ser feita preferencialmente por meio digital, pela internet ou por aplicativo. Está proibida a exibição de filme 3D. Por que, gente, está proibido? Porque você vai ter que usar aquele óculos, né? Que você tem que usar para poder assistir em 3D. Então, é um contato que você vai ter. Várias pessoas vão usar o mesmo óculos. Mesmo sendo higienizado, é melhor que isso não aconteça. Então, é obrigatório o uso de máscara durante todo o tempo, exceto durante a alimentação. As salas de exibição deverão ser totalmente higienizadas antes do início de cada sessão. Alimentos e bebidas só deverão ser consumidos dentro da sala de exibição. Ainda de acordo com o decreto, o acesso às praias ficam liberados de segunda a sexta. Segunda a sexta. Quem quer ir para a praia sábado não vai conseguir, não.
em horário livre, exceto feriados. Fica proibido todo o comércio de ambulantes nas praias, inclusive de alimentos e bebidas. O distanciamento mínimo é de 1,5 m entre os frequentadores, deverão ser observados durante todo o período de permanência nas praias e uso de máscara. É obrigatório em todo o período. Bom, você ir para a praia de máscara é um negócio meio complicado. Então é melhor você não ir para a praia. Gente, sábado e domingo, não pode ir para a praia. Está proibido. Então você só pode ir até sexta-feira à praia. Eu, na verdade, acho que não é momento de ir à praia. Né? Não é fácil ficar sem a praia. Quem mora aqui na região metropolitana, quem mora em Salvador, tem esse costume, de estar indo à praia, de estar... E aqui faz muito calor, então é complicado isso. A gente precisa realmente ter essa consciência. Ok? Vamos lá. Bom, olha, aqui na nossa cidade, nós temos as feiras itinerantes. O governo municipal criou essas feiras itinerantes para que aqueles produtores familiares, da agricultura familiar, possam vender os seus produtos, são produtos frescos, bons. E a gente tem ali, quem mora aqui sabe, ali na praça da prefeitura, tem sempre está acontecendo hoje, e a partir de hoje, deixa aí na tela, Rodrigo, essa imagem bonita, pode deixar aí, olha a senhora vendendo frutas, verduras frescas, Então aqui em Camaçari a gente tem vamos dizer assim, esse costume, de comprar, de ir às feiras itinerantes para comprar verduras frescas. Então, eu vou colocar aqui para vocês os dados, que liberaram, o decreto que liberou as feiras itinerantes. Foi o próximo segmento que está autorizado a funcionar. A partir de hoje, 1º/10, está liberado já. A prefeitura já liberou. A interrupção dos serviços foi uma das medidas adotadas para a administração municipal para o enfrentamento da Covid, bem como conter o avanço do vírus no município e preservar a saúde da população. De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento da Cultura e Pesca, SEDAP, os feirantes poderão comercializar os seus produtos em 5 pontos distintos da cidade. Na sede ficam situados no estacionamento da prefeitura, como eu acabei de dizer, e no bairro da Glebaé. E ocorrem todas as quintas-feiras, das 5h30 às 12h30. Já na costa acontece nas localidades de Jauá, Arembepe e Barra de Pojuca, aos sábados, das 5h30 ao meio-dia. Para que fosse possível o retorno do segmento, os feirantes precisam assinar um termo de responsabilidade e compromisso de adotar as medidas preventivas de combate à doença. No documento, eles preenchem os dados pessoais, como nome, CPF, data de nascimento, idade, endereço e a localidade que deseja comercializar seus produtos. Ainda conforme o órgão, até o momento, a Secretaria possui aproximadamente 196 feirantes cadastrados e aptos para exercer as atividades nas feiras. Bom, gente, é isso. Agora, com a pandemia, os costumes têm que mudar, não tem jeito. A prefeitura está aproveitando, a Secretaria de Agricultura, com a de Administração, está aproveitando para poder fazer um cadastramento de todos esses feirantes da agricultura familiar, que disponibilizam seus produtos para que a gente possa comprar. É uma atividade que reforça o caixa daquelas famílias que trabalham, que não têm empregado, que trabalham o pai, a mãe, o filho, o genro, a nora, a sogra. Então, essas pequenas propriedades que produzem produtos de boa qualidade, a prefeitura disponibiliza sempre um espaço, um estacionamento, que é o espaço maior. Você chega lá, estaciona seu carro, faz sua compra. São produtos ótimos. Eu, quando estava na procuradoria, fazendo meu estágio de direito, eu sempre ia lá. Tem muito produto bom. Eu gosto muito de comer beiju, tem muito beiju, coisa muito boa. Você pode ir lá na feira e comprar seu produto, que é muito bom. Então a gente fica feliz que esse segmento também está retornando às suas atividades, até porque precisam, de ganhar um dinheirinho para poder manter sua família. Não é fácil. Nesse período da pandemia não está fácil. Não está fácil para ninguém. Então as pessoas, as empresas foram cortando, tirando tudo do seu orçamento. As supérfluas, depois entrou no essencial, tudo foi saindo. Então é importante que recomece todo esse processo. Agora a gente fica feliz da retomada da economia, e a gente tem dados de agosto aí, que o número de
de registro de carteira assinada são números positivos desse mês de agosto. Não é? A gente não pode falar de setembro, que setembro acabou agora, mas do mês de agosto nós temos aí um número positivo, né, do registro com carteira assinada. Isso é muito importante. Apesar da gente ter colocado aqui essa semana uma péssima notícia, né, que é o PDV da Ford, onde muitos funcionários, né, vão pedir demissão voluntária, vão ser assim, agraciados com valores a mais do que teriam direito para pedir demissão, para que a empresa possa enxugar o seu caixa e conseguir honrar com seus compromissos, porque o número da produção de veículos caiu muito, né, faixa de 46%, quer dizer, a metade. O faturamento da empresa e a venda de veículos caiu pela metade. Então a empresa precisa realmente enxugar o seu caixa para poder conseguir pagar a folha de pagamento. São muitos milhares de reais para fazer o pagamento da Ford, da folha de pagamento dele. Então, a gente de um lado fica triste, porque é um segmento importante, né, que é a produção de veículos, a venda de veículos, e a gente vai, aos poucos, dando aqui notícias de que tal segmento está funcionando, tal segmento voltou a funcionar, tal segmento já está se planejando funcionar. Então, é isso que a gente vai viver agora. A pandemia trouxe para a gente isso. E vai ficar um legado de muita experiência, né? Experiências muito ruins, de morte, né? Muitas mortes, mas experiências boas de como driblar situações, como empresas que hoje vendem muito pela internet, pessoas que tinham uma empresa que tinha uma capacidade enorme de fazer venda online e não conseguia fazer, não tinha interesse porque tinha uma venda ali presencial, né? Mas hoje vende muito mais pela internet, muito mais através das mídias, e existe até empresas que fecharam as portas, né, de forma presencial para só trabalhar com a venda online. Ok? O que atrapalhou um pouco foi essa greve dos Correios aí, que realmente está demorando demais, ainda está demorando de chegar, porque eles estão colocando aos poucos, não é, a entrega das correspondências, dos produtos, gradativa, porque a greve deixou um estoque muito grande, mas ainda assim demora um pouco. E existem muitos problemas com a compra da internet, mas você precisa conversar com, geralmente os filhos, né, os mais novos têm muito mais experiências e muita mais expertise nessa questão de internet. E você que tem uma idade, que tem a minha idade, pergunte seu filho, pergunte seu neto, porque ele realmente sabe, né? Tem muito mais, vamos dizer assim, é muito mais familiar para eles aprenderem essa questão da internet. Então, a gente fica aqui sempre falando, quando a gente fala de volta de algum segmento, a gente sempre volta a esse ponto de falar, né, nesse aspecto. E outro aspecto, a gente também tem muitos comércios que fecharam as portas e que não vão abrir, não conseguiram reabrir. Eu sempre digo que aquelas empresas que estavam começando a atividade naquele momento, ficou muito difícil. Eu tenho casos comigo, de pessoas que são ligadas e próximas a mim, de forma profissional, que não conseguiram. A empresa estava começando, tinha pouco fluxo de caixa, né, ainda não tinha um estoque consolidado, e aí foi o tsunami da pandemia, passou por cima, destruiu tudo, acabou com tudo. É o que é a realidade. A gente não sabe nem o que dizer, né? A gente só espera que essas pessoas, esses empresários, essas empresas tenham outra oportunidade, né, de um recomeço na economia. Muitas dessas pessoas foram para a economia informal. Muitos deles foram para a economia informal. Muitos foram, né, para aplicativos de transporte, trabalhar com outros aplicativos. Muitas pessoas. Então o brasileiro também tem essa vantagem. A onda vem, derruba, ele levanta e vai fazer outra coisa, né? É sempre assim. A gente já está acostumado a viver assim nesse país, aos trancos e barrancos, e com a despesa sempre maior que a receita. Não é isso, Rodrigo? Não é fácil não, mas a gente tem que continuar. Bom, gente, a gente queria dar um aviso aqui que a Coelba, né, vai desligar amanhã, lá no POC 2, algumas ruas, energia, vai ficar sem energia. E é importante que a gente coloque sempre isso aqui, porque tem pessoas que têm atividades que dependem exclusivamente da energia, né? Você imagina aí uma peixaria, né? O material, o peixe, ele tem que estar sempre refrigerado, né? Sorveteria. Se vai faltar energia, não vai fazer picolé nem sorvete, porque não vai ter como vender, vai derreter tudo. Então a gente sempre coloca, isso aqui é importante.
alertar a comunidade da falta de energia em alguns bairros. Algumas pessoas acham até que essa matéria não é importante, mas é, porque tem atividades que dependem. Você quer ver uma coisa? Hospitais depende, né? Tem gerador e tudo, mas é importante que fique sabendo que não vai ter energia. Muitas atividades dependem, né, de energia. Aliás, todas, mas outras, a energia é essencial. Sem energia não tem como funcionar. Beleza? Tá aí, a gente sempre está aqui colocando notícias da comunidade, porque é importante que a comunidade fique bem informada. A gente está aqui para isso. Bom, gente, falando nessa situação toda que a gente está vivendo, do coronavírus, da retomada da economia, da retomada da vida, né, da retomada do lazer, a gente quer dizer que, infelizmente, né, a nossa Bahia é um estado muito pobre. O auxílio emergencial, a Bahia foi o segundo estado que mais recebeu, né, o auxílio emergencial. É triste isso demonstra, deixa claro, a nossa pobreza. Né? Coloca na tela aí, Rodrigo. A gente está sempre, olha, as filas, né, são filas enormes. Até hoje, aqui em Camaçari, as ruas foram interditadas, onde a Caixa está instalada, as ruas foram interditadas, porque é muita gente passando necessidade, precisando fazer sua feira, precisando sustentar sua feira. Não é uma situação fácil, gente. É muito complexo isso. Falar nisso dói, né? Dói muito na gente, mas é uma questão que a gente tem que falar. Não tem jeito. Né? Isso é na minha família, na sua família, eu falo de forma generalizada, porque todo mundo sofre com isso. Quando você mesmo não tem esse problema, você percebe, presencia, fica sabendo de alguém, né, que está numa situação difícil. Bom, gente, houve um estudo que mostra, né, que a Bahia teve o segundo maior percentual do país, ficando atrás do Piauí. Só o Piauí, né, recebeu mais auxílio emergencial do que a Bahia. É uma sensação muito difícil. Foi uma pesquisa feita pelo Instituto, né, de Economia Aplicada. Aponta que em agosto, 13,6% dos domicílios baianos tiveram como única fonte de renda o auxílio emergencial de R$ 600 do governo federal. Nesse período de pandemia da Covid, o Estado teve o segundo maior percentual do país, ficando atrás apenas do Piauí. De acordo com o estudo, a dependência exclusiva do auxílio foi crescendo mês a mês ao longo da pandemia. E em agosto, o percentual representou 663 mil dos quase 5 milhões de domicílios baianos. Com 13,6% em julho, o Estado registrou 13,5% em junho e estava em 13,2% em maio. O percentual do Estado é mais que o dobro da média nacional. É mole, gente, não é fácil. Não é de falar sobre isso, não é fácil. É difícil falar sobre isso. Então, de acordo com o auxílio emergencial, nós estamos o estado, o segundo estado mais pobre da federação, né? O que as pessoas mais dependem do auxílio emergencial para poder botar comida na mesa. É um dado muito interessante isso. E dizer também que esta média de 13, vamos botar 14%, 13,9%, quase o dobro da média nacional. Então, os outros estados têm uma dependência do auxílio emergencial de 7,5%. Nós temos 14%. Então, a nossa população, ela se mostrou muito mais dependente dessa ajuda para sobreviver. Então, a gente precisa realmente estar atento a isso. Certo? Bom, Escolas da Bahia, o secretário de Educação do Estado deixou claro que nesse momento não tem como voltar às aulas na Bahia. Não há condição alguma, né, de voltar às aulas. Coloca na tela aí, Rodrigo. A gente está aí, o secretário de Educação, né, ele sempre está colocando, a gente atualizando a comunidade sobre essa retomada que é desejada pela comunidade. Nós todos desejamos, né, porque a educação é o veículo da vida. A educação transforma a vida de todos, né? Inclusive, principalmente dos mais pobres, porque é a janela, é a oportunidade de conseguir um emprego melhor, de conseguir sequer um emprego que não tem, né? Nem melhor nem pior, né? Conseguir um emprego, né? Para ter uma vida digna. Então, é muito desejada essa volta. Então, Jerônimo, não é? Rodrigues, o secretário de Administração, ele afirmou ontem,
que a Bahia não tem condição de realmente voltar às aulas presenciais. Segundo palavras dele, o índice de diagnósticos positivos para a Covid-19 na comunidade escolar, testada até agora pelo governo do estado, tem sido determinante para que as atividades continuem suspensas. Bom, na região mesmo do subúrbio lá de Salvador Ferroviário, por exemplo, ele disse que encontrou 6% das pessoas testadas nas escolas que tiveram resultado positivo. Então, segundo uma declaração do secretário de Educação do Estado da Bahia, ele diz: nós não temos condição de ter aulas presenciais. Isto é um fator que está nos levando, ou seja, se nós estamos com 6% de estudantes, professores e servidores com Covid-19, você imagina isso multiplicado por seus familiares, por seus grupos de amigos. Isso se multiplica e se fortalece com a maior rapidez, analisou o secretário de Educação. Mesmo sem uma previsão de retorno, Jerônimo Rodrigues acredita que os testes nas escolas são muito importantes, realmente são muito importantes. É preciso que se faça, que Camaçari também faça isso aqui. É muito importante para monitorar a doença entre os alunos e os familiares. O primeiro decreto de suspensão das aulas foi publicado ainda no mês de março, após os primeiros casos de Covid-19 na Bahia. Ele tem sido prorrogado desde então, como medida preventiva ao coronavírus. O estudante Márcio Luiz fez o teste há 15 dias, nós estamos mostrando aqui o depoimento de Márcio Luiz, mas ainda não recebeu resultado. Então, o jovem conta que tem medo de voltar para a escola nesse momento. Muita gente não vai cumprir as regras, segundo o Márcio disse, falou para a gente que ele acha que muita gente não vai cumprir as regras, não vai lavar as mãos, não vai fazer distanciamento, muita gente não vai fazer nada disso, disse o estudante. Então, o próprio alunado, o próprio estudante, Rodrigo, ele não acredita que o seu colega, que todos os estudantes vão fazer realmente, vão cumprir o protocolo para que as escolas públicas na Bahia voltem a funcionar. Eu vejo os governantes, os prefeitos, os governadores, e o próprio presidente falar muito deste desejo de voltar às aulas agora, ainda em 2020. Eu, particularmente, não vejo como, acho que vai ser uma catástrofe, eu acho que vai ser uma decisão que vai ser tomada, vai haver uma retomada das aulas, e logo em seguida vai fechar novamente, é o que eu acho. Eu acho que é duro, é difícil falar isso, mas o ano letivo está perdido, gente. Não tem como falar outra coisa que não. O ano letivo está perdido. Existem algumas faculdades que estão fazendo, tem alunos matriculados, fazendo o curso à distância e tal. Tudo bem aí, tudo bem. Mas você mandar os alunos do sistema público... Gente, tem pessoas, tem crianças que têm um mínimo de educação e o mínimo também de higiene. Vive em lugares, coitados, lugares péssimos de higiene. Isso culpa do Estado. É culpa do Estado. Isso é obrigação constitucional do Estado. Bem-estar, principalmente a crianças, diversão, alimentação, tudo que está lá no Estatuto da Criança, que o Estado não consegue. Entra presidente, sai presidente, entra governador, sai governador, entra prefeito, sai prefeito, vereador, a gente nem vai falar. Porque eu nunca vi um país de legisladores na esfera municipal que não produz. Gente, vereador não produz. É a verdade. É a verdade. O sistema político nosso, ele, na verdade, amarra os vereadores de uma forma com os favores políticos, geralmente dos gestores, para aprovar aqueles projetos que eles acham que realmente vai beneficiar a comunidade, e aí a Câmara de Vereadores vira realmente são fantoches. É uma mera instituição decorativa. Uma mera instituição decorativa. Nós não estamos apontando aqui uma ou duas, não. Nós estamos falando do processo como todo, do sistema político como todo. Nada muda. O que muda, gente, na vida das pessoas? A gente sempre está com a taxa de desemprego, uma taxa de desemprego medida pelos órgãos de 13%, 14%. A gente nunca sai daí, que é muito mais que isso.
Se você for colocar aqueles que não procuram mais emprego, você vai ter uma taxa aí de 20%, 23%. Né? Aí você bota aí, né, 300 milhões, né, que são 317 milhões de pessoas agora, né, no nosso país, a nossa população. Você faz uma conta de 20% aí, você vai ter 60 milhões de pessoas desempregadas. Né? Pessoas que não têm condição de dar justamente essa estrutura para o seu filho, não pode colocar numa escola melhor, né? Não pode ter educação melhor. E aí você cria as favelas, né? Aí vem as favelas, são aglomerados de pessoas com pouca estrutura e não tem outro jeito, eles não têm outra opção. Eles não têm outra opção. Né? A taxa de natalidade é altíssima. A pessoa que só pode sustentar um filho só, acaba tendo 4, 5, 6. E aí pronto. É o problema social do nosso país. Mas eu digo sempre, tudo é culpa do governo. Gente, tem pessoas que moram em lugares na favela pendurados. É porque ele quer? Ele está passando isso porque ele quer? É desejo dele e da família dele? A gente pode trazer também as milícias que estão lá nas favelas, escravizando os moradores. Então os moradores, eles sofrem de todos os lados. Eles sofrem com a omissão do governo, né? Eles sofrem com a opressão dos milicianos, das pessoas que estão lá para coagir. Né? Então é muito complicado. Olha o sistema do nosso país. Se a gente for passar aqui para falar tudo, as mazelas do nosso país, jornal tem que ser 10 horas. Não vai dar ainda. Né? Então, é muito sério, é muito complexo falar sobre isso. Bom, vamos lá, né? Vamos continuar aqui a nossa luta. Nós vamos fazer aqui um pequeno intervalo. Esse intervalo é pequeno, muito pequeno, não é menor que o outro. Você não sai não desconecta não, que eu volto. Esse é rapidinho mesmo, ok? Estou aqui para ensinar você como você vai acessar o seu jornal Camaçari aqui, todos os dias ao meio-dia, através do nosso canal Acesse Play. Fácil, simples, você vai abrir sua página do Facebook, vai digitar na guia pesquisa Acesse e Play. Bom, depois que você encontrar a página, você vai curtir a página e depois você vai seguir a página. Bom, após você ter clicou em seguir e curtir, você vai rolar a tela e você já vai achar aqui, né, o programa passando ao vivo. Você clica, dá um play e você estará assistindo ao vivo o nosso jornal Camaçari aqui através do canal Acesse Play. Bom, estamos de volta, como eu disse, é rapidinho esse intervalo. E a gente quer aqui falar de um assunto que a gente sempre fala, sempre está falando aqui, né? Que é essa questão policial. A gente fala muito de agressão, muito, né? A gente não generaliza, claro que o policial, a gente depende da segurança, né? Os bons policiais, a gente tem que homenagear, tem que estar aqui sempre falando, mas infelizmente tem casos que a gente tem que colocar, porque, né, a comunidade precisa saber. Então, esse caso é um caso assim muito complicado, né? A Justiça acaba de denunciar, a Justiça Baiana acaba de denunciar, o Ministério Público, né, fez essa denúncia, o Ministério Público da Bahia, contra um grupo de 7 policiais militares acusados de integrar uma organização criminosa que roubava moradores do município de Pojuca, região metropolitana de Salvador, e com atuação em outras cidades baianas. Bom, os PMs se tornaram réus por crimes previstos nos artigos 242 do Código Penal Militar e de cometer roubos com ameaça de emprego ou uso de violência a ponto de impossibilitar a defesa da vítima. É mole um negócio desse. E no artigo 288 do Código Penal Comum, associação criminosa. Então, aqui, ó, viraram réus os subtenentes Jaqueline Santana Lins e os soldados Lenilson dos Santos Costa, Diego Ramos Costa Santos, João Pedro Carneiro, Walney Dias Teixeira, Eliel Carneiro da Silva Júnior
e Sebastião dos Santos Mendes, lotados na 32ª Companhia da Independência da PM de Pejuca. O grupo chegou a ser, na verdade, preso em operação realizada em 6 de julho deste ano, para desarticular a organização. Suspeita também de formar grupo de extermínio. Olha, gente, olha o que eu estava falando, a própria polícia, né, realizar extorsões e de abusar sexualmente de uma das vítimas de crimes da quadrilha. No entanto, apenas Lenilson permanece na cadeia, já que a justiça deu liberdade provisória aos outros 6 PMs. Absurdo isso, viu? No dia 1º de setembro, os agentes estão afastados das funções, grande coisa, na corporação, informou ao Bahia, né? Aqui é o Camaçaria aqui, e a assessoria de comunicação da Polícia Militar. Bom, tá aí, gente. Não é fácil. Falar o quê? A própria reportagem já está dizendo. Eu estava falando o que agora? Milícia, né? Milícia nas favelas. Aqui em Pojuca, uma organização criminosa de policiais. Até abuso sexual. Atenção! Corregedoria da Polícia Militar. Isso é um absurdo. A gente tem que dar notícia, a gente tem que falar, tem que dizer aqui, né? Policiais são garantidores da ordem, gente. Garantidores da ordem. Tem pessoas que dizem, olha, eu tenho mais medo da polícia do que do próprio bandido. Eu ouço isso muito. Né? Pessoas que quando vê a polícia correm, mas não é porque está errado, não tem medo de ser incriminado, de apanhar, né? De ser estapeado. Então a gente fala nisso porque isso é fato. Né? A gente não está criando a notícia aqui não, a gente está inventando não. O Ministério Público da Bahia denunciou 7 policiais por organização criminosa de roubo, extorsão à comunidade, estupro, violência sexual. Isso é inadmissível. É muito difícil falar isso de policiais. Porque a gente sabe que a maioria dos policiais são bons policiais. São ótimos policiais. E ganham uma miséria. Ganham muito pouco. A gente aqui tem que defender, tem que falar. Claro que isso não justifica. De forma nenhuma. Isso não justifica. Mas a gente precisa falar. Porque é a verdade. Então, nego fica pintando, chega às eleições e monta um monte de coisa, né? Fazendo aquela... Mas a gente está vendo aí que as coisas continuam acontecendo. As coisas continuam acontecendo. Então, importante que a gente diga todo dia isso aqui. Né? Falar de policial, falar de enfermeiros, né? De médicos que estão aí nos defendendo. Tem médico aí que passou 60 dias sem ver seu filho. Isolado porque está diretamente ligado ao paciente. Então a gente tem que falar disso aqui, como a gente fala dos policiais, que os salários são baixíssimos, né? São merrecas. A gente precisa lembrar dos médicos, enfermeiros, todos os profissionais, né? Motoristas de ambulância, todos aqueles que estão a serviço da saúde neste momento de agonia da saúde mundial, é preciso ser lembrado. Ok? Vamos lá. Bom, a gente se empolga porque a gente fica indignado com essas coisas. Gente, a gente está sempre falando aqui também uma coisa que é aumento de preço. As pessoas comentam comigo, Tom, tá tudo subindo. Tá um absurdo os preços. E vai lá, o índice de inflação é desse tamanhozinho. A gente não consegue entender isso. Realmente é uma conta que a gente não consegue entender. Porque tudo está mais caro. Tudo. Ah, é a lei da oferta e procura. Gente, não pode. Existe mecanismo. O governo precisa. O governo municipal, o governo estadual e federal precisa colocar o PROCON e outros órgãos na rua. Não é? Tem que criar um limite para isso. Está tudo muito caro. E o PROCON está fazendo aí uma fiscalização, exclusivamente e diretamente, sobre o material de construção, né? Que também disparou. Ó, está lá na frente. Então, uma pessoa está querendo construir sua casinha, fazer seu puxadinho, né? Cobrir sua casa, fazer a reforma do seu banheiro. Então, quando vai comprar, está na hora da morte os preços.
Mas tem que fazer isso, não é só com material de construção, não, seu PROCON. Seu PROCON, é preciso fazer isso com o gênero alimentício também. Não é? Eu não digo roupa, gente, porque roupa agora, nesse período, é um pouco supérfluo. Calçados, a gente tem que segurar a mesma onda. Mas alimentação. Não é? Então, faz também uma fiscalização, não é? Sobre os grandes supermercados, sobre os supermercados também, para poder fazer um certo controle dos preços. Ok? Mas isso eu acho que tem que vir lá de cima também. Não é? É uma coisa que tem que vir, governo federal, Estado, município, conjuntamente, uma ação conjunta para que isso possa realmente surtir efeito. Ok? Bom, eu quero falar uma coisa aqui que não está na nossa programação, mas a gente sempre está falando coisas aqui que é importante para a comunidade. Não é? Eu recebi no meu Facebook uma reportagem de um abuso, não é? Um abuso de autoridade de 2 advogados no saque de Camaçari. Eu fiquei assim realmente perturbado com essa reportagem que está no Facebook. E segundo o subgerente do saque que eu conheço, né, é um historiador daqui da cidade de Camaçari, é Diego, ele realmente é uma pessoa que tem serviço prestado à comunidade fora de ser o gerente do saque. E o relato dele é muito emocionante, é um relato enorme, e ele diz que o saque, as atividades do saque estão sendo agendadas, você precisa agendar. Né? E este advogado chegou lá e deu uma carteirada nele. Né? E eu fico com vergonha, porque eu estou terminando o curso de Direito, vou fazer o AB, e eu fico morrendo de vergonha quando eu leio essas notícias. Gente, porque você é advogado, você tem que ser tratado diferente no atendimento. Você vai cortar fila porque você é advogado, meu irmão? Muito pelo contrário, você tem que dar exemplo. Você tem que dar exemplo. Você conhece a lei, você tem que cumprir a ordem. Mas é meu cliente? Sim, tudo bem. Seu cliente vai esperar, como qualquer outro. Não é porque está acompanhado da sua carteira da OAB que o saque tem que lhe dar atendimento prioritário na frente de todo mundo. Não, de forma nenhuma. Seu cliente pode sim receber uma senha prioritária para ser atendido se for uma pessoa que realmente tem alguma deficiência, né, que justifique, mas, volto a dizer, os serviços do saque estão sendo agendados. O senhor agente. Segundo o relato, não é, desse subgerente do saque, outra advogada também chegou lá com carteirada. Eu sempre digo assim, advogado é representante da justiça, é muito importante para o processo judicial, né? Mas o advogado, ele não é superior a ninguém. Tem suas prerrogativas, tem que ser respeitado, né? Inclusive, advogado é sempre desrespeitado em delegacias. É bom que deixe isso aqui claro e registrado. Vários relatos. Recentemente, em Maceió, houve um caso absurdo. Advogados foram agredidos, foram expulsados da delegacia, não é? Não chamaram o representante da OAB. E a gente, como eu digo aqui, a gente aqui sempre coloca os dois lados, as duas faces. Então, vergonhoso você, que vai ser meu colega, dando carteirada no saque de Camaçari. Feio isso. Eu acho que você não leu o Código de Ética e Direito. O Código de Ética não lhe dá direito a isso. Então está aqui o registro. Né? Eu estou tão indignado quanto várias pessoas que comentaram, né, que acharam absurdo. Então digo sempre, é preciso que se respeite as prerrogativas do advogado. É preciso. Advogado tem direito a visitar seu cliente, né? Tem muitos direitos com suas prerrogativas. E tem que ser respeitada. Mas prerrogativa não é cortar fila, gente. Prerrogativa não é querer ser especial. Mais importante que os outros. Dizendo no popular. Tá aí o registro. Gente, ó, o programa está terminando. Mas eu vou falar de uma coisa agora mais branda, mais tranquila. Né? Já estou mais calmo. E eu queria falar do meu Bahia. É claro, meu Bahia ontem ganhou, depois de 9 partidas sem vencer, tiramos o pé da lama. Só para distrair, né? Só para te dar um pouco de risada.
E é como Paulinho Gogó diz, quem não tem dinheiro faz o quê, Rodrigo? Quem não tem dinheiro, gente, inventa história. Boa quinta-feira, boa tarde para vocês, né? E amanhã é sexta, ok? Um abraço a todos.